Então, hoje nós estaremos falando sobre as etapas para a seleção de mestrado. Então, os editais eles variam muito de seleção para seleção, e a gente pode se deparar com inúmeras etapas. Então, até você, se você está se candidatando a mais uma seleção, talvez tenha visto essa diferença. E é importante a gente entender como se preparar diante disso, tá? Para que a gente não se perca em razão do pouco tempo, porque os editais eles estão saindo com prazos cada vez mais curtos. Então, se você está esperando seu edital sair, ou seu edital já saiu, então a gente vai falar sobre essas etapas. Então, muito prazer para quem está aqui pela primeira vez. Eu sempre faço as aulas, então já temos aprovados os frutos das aulas e que em breve vocês possam também compartilhar essa história de aprovação. Então, muito prazer, eu sou a professora Lene Vieira, sou doutora em saúde pública pela Universidade Federal do Ceará e mentora acadêmica há 5 anos, ajudando, né, para quem deseja conquistar a vaga no mestrado. Então, já são 5 anos trabalhando não apenas com quem quer entrar com mestrado, tá? Mas também com mestrando e doutorandos. E aí a gente vai aqui discorrer sobre as etapas da seleção para mestrado. E eu queria saber de vocês, o que vocês pensam quando vocês veem as etapas? Quando vocês olham os editais e veem as etapas. Qual é a primeira coisa? Muitas pessoas, quando abrem o edital, já procuram, não é nem pela data de inscrição, mas é pelas etapas. Então, quando vocês já têm um edital definido ou ainda estão naquela fase de escolher o programa de mestrado, me contem aqui no chat. Faça de conta que é a simulação, gente. Então, respondam aí, coloquem no chat. Se você já tem edital definido, quais são as etapas. Então, as etapas mais comuns nas seleções de mestrado, que vocês vão se deparar com essas etapas. Então, a inscrição, a gente começa pela inscrição, sim, porque a inscrição, ela é uma etapa eliminatória, tá? E se você, então, muitas pessoas, elas tendem a deixar o que? A inscrição, a organizar os documentos para inscrição na última hora. Só que a inscrição, gente, é a primeira etapa. Então, se muitas pessoas, elas são eliminadas por uma foto 3x4. Então, tem uma relação de documentos, a comissão, ela se isenta de qualquer responsabilidade. Então, se você já definiu um programa, a primeira coisa é organizar os seus documentos para a inscrição. Então, a gente tem também a carta de intenção, o projeto de pesquisa, o memorial. Então, perfeito, vocês já estão bem avançados, porque já escolheram um programa. A prova de conhecimentos, a defesa, entrevista ou arguição, a avaliação do currículo Lattes e a prova de proficiência em língua estrangeira. Então, há seleções que, de fato, a carta de intenção, muitas vezes, ela não vem quando tem um projeto de pesquisa, mas as outras, inscrição, projeto de pesquisa, memorial, prova de conhecimentos, a entrevista, avaliação do curriculares e prova de proficiência, elas podem todas estarem presentes dentro de uma mesma seleção para mestrado. Algum de vocês aqui tem todas essas etapas, gabaritou as etapas? A, a Mariana já gabaritou aqui todas as etapas. Então, é normal que a gente tenha medo quando se depara. Na minha seleção para mestrado, foi prova de conhecimentos, avaliação curricular e a prova de inglês. Então, foram essas 3 etapas. Então, só de ver a quantidade, porque a universidade ela forneceu uma apostila. Então, era um tema completamente diferente, que eu não tinha muita afinidade, mas ainda assim, né, deu tudo certo e conquistei a minha vaga. Já no doutorado, foi prova de conhecimentos, projeto de pesquisa, avaliação curricular e arguição. Foram 4 etapas. Então, entraram 2 etapas a mais. Então, já passei por todas essas etapas. Então, a primeira etapa, eu quero que vocês entendam. A etapa, se você lê, qual é a etapa mais importante? Gente, é a inscrição. É a inscrição. Não adianta você fazer o projeto de pesquisa perfeito, você dominar toda a bibliografia, treinar, né, fazer simulados, mas simulados se você não se atentar à documentação para a inscrição.
E vocês que já se inscreveram, já passaram por algum processo seletivo, ou mesmo irão passar, quando passar a fase de homologação, vejam lá a quantidade de candidatos eliminados em razão de documentos básicos. Então, a inscrição dentro do edital, você precisa atentar-se quanto a isso, quanto a tamanho de documentos, quanto a forma de nomear esses documentos, para onde deve ser enviado, a qualidade dessa documentação. Porque essa é uma etapa que não cabe recurso diante de um erro que você cometa. Então, a inscrição mal preenchida, ela pode resultar em desclassificação. O primeiro contato com o programa, então, erros podem transmitir a falta de organização. Então, a gente tem que pensar que tem que facilitar a vida de quem vai avaliar essa documentação. Então, dentro do edital, o edital ele é o nosso mapa. Então, a gente, até mesmo no último dia da inscrição, uma das últimas recomendações que eu falo para os alunos, olha, confira mais uma vez os documentos para a inscrição, veja se está tudo conforme pedido. Então, então, dentro do edital, ele vem fornecendo quem pode se candidatar, os prazos para inscrição, para entrega de documentos, para provas e entrevistas, porque acontece, tem seleções que você pode enviar o projeto depois. Você não envia no ato da inscrição. Então, você primeiro faz a prova, se você for aprovado na prova, que você envia o projeto. Então, tem essas situações. Critérios de avaliação, que será considerado em cada etapa, o número de vagas, né, que vai ter essa questão da divisão por ações afirmativas e ampla concorrência, as linhas de pesquisa e docentes disponíveis para orientação, o formato da documentação, se é digital, se é física, gente, incrivelmente. Ainda tem documentação física? Teve um aluno recente que a documentação tinha que entregar fisicamente, e era no Rio de Janeiro. Uma cidade daquele tamanho para a pessoa entregar uma documentação presencial. Eu fiquei assim, pasma. Gente, isso aí tinha que facilitar, tinha que ser digital. Via sistema da universidade, normalmente o SIGA-A, taxas de inscrição e isenções. Então, tem que ter atenção à taxa de inscrição, porque já aconteceu casos da pessoa deixar para a última hora, pedir para outra pessoa pagar, mas pedia no edital que tinha que ser no nome da pessoa. E como foi outra pessoa que pagou, então a inscrição foi indeferida, tá? Então, é importante esses detalhes. Gente, são detalhes. E aí, depois não adianta se voltar, tá? Porque tá no edital. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer uma seleção para mestrado, gente, você precisa dominar o edital. O edital ele não pode haver margem para dúvidas. Se você tem qualquer dúvida, não ficou claro no edital, porque tem editais confusos, tem editais que não dizem nada, ele traz 6 páginas e acabou. Então, além do estudo do programa, muitas vezes vai ser necessário que você entre em contato com a secretaria do programa para esclarecer dúvidas, tá? Então, há editais confusos, que não deixam informações muito claras. Ou, então, se você tem qualquer dúvida, você tem que enviar um e-mail, às vezes um WhatsApp, porque alguns programas fornecem, para você tirar todas as suas dúvidas. Então, você precisa conhecer seu edital. Não adianta ir só no prazo e conferir os pedaços do edital. O edital chegou lá para você, né, no WhatsApp, ou chegou lá no canal, né, que quem está dentro do canal sabe que por dia, às vezes, é mais de 10 editais saindo aí por dia. Então, é importante quanto a isso. E checklist para garantir que nada foi esquecido. Então, conferir se todos os documentos foram anexados corretamente, revisar prazos, e garantir que tudo foi enviado no prazo correto, guardar os protocolos, comprovantes de inscrição, comprovantes de pagamento, tá? Então, lembrem só, a etapa mais importante é a inscrição. Então, se você já escolheu o programa, pegue o edital anterior, já separe sua documentação pessoal, coloque dentro da pastinha, devidamente nomeado e atente-se à qualidade, tá, dessa documentação. Então, já é uma etapa que dá para você otimizar. A segunda etapa mais comum é o projeto de pesquisa. E está dentro dessa ordem, porque ele vem dentro, o projeto de pesquisa, vai ser enviado no ato da inscrição. Então, por que o projeto de pesquisa é essencial? Gente, projeto de pesquisa, outra coisa. Quando você se prepara para mestrado, não, ainda que você só queira aumentar a sua remuneração salarial, você queira conquistar a sua ascensão, a sua carreira, né? Você é servidor público que aumentar a sua remuneração. Ainda assim, não se limite às possibilidades. Então, projeto de pesquisa é para o resto da vida.
A gente começa, tanto que a gente começa a escrever um projeto de pesquisa. Qual é o primeiro projeto de pesquisa que a gente escreve? No TCC? Tem alguns que não tem, mas é no TCC. E aí depois você vai para especialização, novamente tem que escrever. No mestrado, no doutorado e até para captar recursos, você tem que escrever projetos de pesquisa. Talvez quem acompanha aí está vendo a divulgação de que professores ganharam bolsas do CNPq. Eles tiveram que escrever um projeto de pesquisa para isso. Então, se você almeja carreira docente, se tornar professor, você vai ter que escrever projeto de pesquisa. Então, não tem as etapas da seleção de mestrado como um monstro. Nossa, essa comissão quer me matar, porque isso tudo só que é realmente uma preparação, tá? Para quem quer entrar no mestrado acadêmico e almeja carreira docente. Porque quando você for fazer o concurso para professor, é prova, tá? Muitas vezes há o memorial também, e há a arguição, diria dessa forma, que é a realização de uma aula e a avaliação curricular. Então, são etapas muito similares. Então, já está preparando você. Então, ele é um documento que demonstra a capacidade do candidato de planejar uma investigação científica. É um critério fundamental para a seleção no mestrado e deve estar alinhado às linhas de pesquisa e interesses do programa. Então, é interessante porque vem dessa forma no edital, alinhado às linhas de pesquisa, certo? E então, o projeto de pesquisa ele é uma etapa fundamental e ele é um critério avaliativo, tá? Já vou alertar vocês, não se apeguem ao projeto de pesquisa. Não se apeguem quando chegar na arguição. Não, eu não mudo o tema, eu não saio dessa linha, eu não quero outro orientador. Se você for com esse pensamento, você já vai ser eliminado. Porque até mesmo, talvez, nos editais vocês encontrem, há em alguns editais, né, a questão da flexibilidade. Então, você está concorrendo para um programa de mestrado. E muitas vezes você está disputando para uma linha de pesquisa, mas que há a possibilidade de remanejamento para uma outra linha de pesquisa, de acordo com a disponibilidade de vagas. Então, se concentra, eu estou me candidatando a um programa de mestrado. Eu posso mudar de tema, eu posso mudar de linha de pesquisa, eu posso mudar de orientador. Então, você tem que ir com essa mente aberta e não se apegar a isso, para que isso não fique evidente para a banca. Então, concentre na área de concentração do programa, porque tudo é trabalhado a partir disso. Porque a gente tem uma divisão, é a área, dentro da área a gente vai ter as linhas de pesquisa, dentro das linhas de pesquisa a gente vai ter o corpo docente e as pesquisas desses professores, tá? Então, é importante que vocês não se apeguem a projeto de pesquisa. Excelente, Zé. E aí, a estrutura. Outro ponto, a estrutura, a gente muda completamente. A estrutura muda completamente de uma seleção para outra. E aqui eu trouxe alguns itens que estão dentro, mas é importante. Sigam a vírgula por vírgula do que é o edital PET, tá? Então, não mudem termos, então eu gosto muito. Eu sigo exatamente até o termo que ele adota, porque às vezes vai muitas variações. Então, título de forma clara e objetiva, nada de um título de 5 linhas, gente. Tem que ser curto. O recomendado são 15 palavras. Introdução justificativa, explicação do problema de pesquisa, relevância, os objetivos. E é importante até esse S aqui, quando eu falo de interpretação de edital, a gente vai partir até desse S. Porque se no seu edital tá objetivo, é só objetivo geral. Se tá objetivo, são os objetivos geral e específicos. Tá? Então, até esse S aqui, como é detalhe, importa. Referencial teórico, que são os autores e conceitos que embasam o estudo. E lembrar, referencial teórico, teoria. Não é o momento de você falar. Aí, então, coloca uma citação, você explica. Coloca outra citação, você explica. Não. É você fazer esse mapeamento da literatura para sustentar o tema. Lene, mas já está alinhado ao projeto de pesquisa do orientador. Ainda tem que sustentar, é claro. Tá? Por si só, ele não se sustenta unicamente por um orientador, mas tem que ter esse respaldo na literatura. Até mesmo porque você não vai construir um referencial teórico com citações unicamente do orientador pretendido. Então, é muito importante que um erro que eu encontro muitos referenciais teóricos são explicações. A Maria escreve sem nenhuma citação, aí 3 parágrafos seguidos sem nenhuma citação, sendo que está dentro, olha, referencial teórico, teoria. E algumas vezes o que acontece, em editais mais objetivos, mais curtos,
O referencial teórico vem dentro da introdução. E esse referencial teórico, a gente tem que ter referências atualizadas. Tá? Então, se a última referência que tem do seu referencial teórico é 23, isso tem peso, isso tem relevância. Então, cadê 2024, 2025? Não foi publicado nada? Então, é uma pergunta que interfere na sua avaliação. E até mesmo, em alguns casos, trazer uma literatura internacional, acrescentar obras do programa, artigos das revistas do programa, a metodologia, né, do como será feita essa pesquisa, o cronograma, que é o planejamento e desenvolvimento do projeto, as referências e cronograma. Lembra, mas cronograma ninguém não vai ser avaliado, mas o cronograma ele é fundamental porque é ele que mostra se a sua pesquisa é capaz de ser desenvolvida dentro do tempo do mestrado, que são 2 anos. Então, a depender do que você está propondo, ele pode não ser capaz de realmente ser execuível, que eu quero falar, ser executado dentro do período do mestrado. Então, a gente tem que ter cuidado muitas vezes, botar o pé no chão. Olha, é um mestrado, mas são 2 anos, gente, 2 anos. 1 ano é você aprendendo a fazer pesquisa. No segundo é que você vai, de fato, a fazer a pesquisa. Então, não é 2 anos você fazendo pesquisa. Há todo um processo de revisão de literatura, para que você. Algumas vezes, algumas pesquisas vão precisar passar por um comitê de ética. E aí sim você vai fazer pesquisa, executar essa pesquisa, ir para campo, ou para a literatura, né, nas pesquisas documentais. José, pode ter. O José perguntou aqui, como a gente está falando de projeto de pesquisa. Pode ter parágrafo sem citação para conectar a mudança de ideias ou explicar um conceito? Eu, eu prefiro que não, tá? Então, a intenção, um referencial teórico. Você vai olhar para o seu tema, o que o seu tema fala. Então, o que o seu tema fala, ele precisa ser desenvolvido ao longo de um referencial teórico, trazendo que a literatura são os artigos, são os livros, são os documentos institucionais. Então, a forma como você introduz o parágrafo, ele torna desnecessário a sua fala pessoal para introduzir um parágrafo. Então, é como se fosse realmente uma costura e que vai construindo um fluxo lógico de informações, tá? Então, se você não tiver essa dificuldade, mas às vezes termos que são utilizados nesse contexto, nessa perspectiva, dessa forma. Então, porque cada parágrafo ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. E a conclusão, ela já deve dar ali margem para continuar. Então, é interessante, até quando você fazer suas leituras, você divida por eixo temático, porque isso facilita quando a gente vai organizar essas ideias no texto, tá? Eu prefiro um referencial teórico quando ele é isolado. A gente tem a seção de introdução e referencial teórico que venha sem falas pessoais, mas que traga de fato a literatura e a gente construa um fluxo lógico a partir disso, tá? Porque é para ser uma sessão que ela tenha fluidez. Eu não fico encontrando barreiras. E aí, se você traz uma citação traz uma fala sua para poder dar continuidade, existe sim uma barreira. Então, a gente tem que relacionar os autores que falam sobre a mesma coisa, tá? Para poder mostrar ali que há uma sustentação para o seu tema. Eu opto que não, eu recomendo que não, fazer isso mesmo através da própria literatura. E os critérios de avaliação do programa, a palavra-chave é coerência. Na formulação do problema de pesquisa, relevância científica e originalidade, a viabilidade da pesquisa dentro do prazo do mestrado, alinhamento com a linha de pesquisa do programa. Então, o que eu já vi de erro? O tema traz uma coisa, o problema diz outra coisa, o objetivo vai para outro caminho. Então, quando você propõe algo, você tem que seguir do começo ao fim, você tem que sustentar aquela ideia do começo ao fim. Então, se, por exemplo, eu estava aqui com a aluna, era arte, educação, matemática.
Se este é o seu tema, o seu problema tem que contemplar arte, educação, matemática. Os seus objetivos vão ser sobre arte, educação, matemática. O seu referencial teórico vai ser sobre arte, educação, matemática. A sua metodologia vai trazer autores que fazem pesquisas, que norteiam as pesquisas dentro dessa área. Então, do começo ao fim, você vai ter que falar sobre isto, tá? Dentro da metodologia, do tipo de pesquisa, do onde essa pesquisa vai ser feita, do com quem ela vai ser feita, do onde, tá? Do como essa pesquisa vai ser feita. Porque tudo isso vai casar para formulação de um problema, para responder a um problema. Então, a gente tem. Então, eu vejo isso: o título fala uma coisa, o objetivo fala outra, o problema fala outra coisa. Então, você tem que sustentar isso do começo ao fim. Então, olhe para sua pesquisa, tanto que quando eu vou fazer qualquer correção, eu levo o tema junto comigo, para não incorrer de passar despercebido, tá? Então, precisa ter cautela quanto a isso, ter cuidado de verificar. E às vezes, Line, mas isso não fica repetitivo? Mas me diz, como é que o seu tema fala uma coisa e o seu problema vem trazendo outra coisa, completamente diferente? Então, esse mesmo termo que você usa no título, ele vai estar dentro do problema, ele vai estar dentro do objetivo, ele vai estar dentro vai ser explicado a metodologia do como isso vai ser feito para atingir os objetivos e vai estar no referencial teórico. E aí, os critérios de avaliação dos programas, a clareza e a coerência, a questão da relevância, a originalidade e os erros comuns. Escolher um tema desalinhado. A escolha de um tema para um projeto de pesquisa para mestrado, ele é um casamento. Um casamento de interesses. Maria, qual é o teu tema? Qual é o teu programa? Pode colocar aqui? Ou a Gabriela, coloquem aqui, tá? Porque você tem que observar os padrões. O que os professores da linha de pesquisa que você quer te candidatar ali pesquisa. E você não vai buscar por um tema isolado. Porque se você aposta em um único professor, você precisa de uma média. Então, você tem que pegar um ponto em comum que contemple mais de um orientador para aumentar as suas chances na avaliação do projeto de pesquisa e também na arguição. Então, para além de. A gente tem que ter mais de uma opção de orientador. E principalmente se o seu edital ainda não sai, que você tem ainda que ter outra opção, porque se de repente o orientador não oferece vaga. Então, se você não tem segunda opção, você tem que começar um projeto de pesquisa do zero. Projetos genéricos sem aprofundamento teórico. Então, a teoria, ela é o cérebro do projeto de pesquisa. Então, quando você traz uma literatura robusta, quando você traz os autores clássicos da área, Lene, mas como é que eu sei? A melhor forma de você fazer isso, gente, é se você já escolheu um orientador, vai nas publicações desse orientador. Quais são os autores que ele usa? Vai na ementa das disciplinas, usa referências da prova de conhecimentos. Então, muitas vezes, se você tem prova, as referências da prova, elas já podem fazer parte do teu referencial teórico. A publicações do orientador. Então, eles já podem também compor, tá? Para mostrar a relação. Mas o projeto, os artigos do orientador não encontram nada. Já tem um erro. Já tem um problema. Se você não está encontrando nada, como é que você vai propor algo? Se o professor nunca pesquisou sobre isso, tem algo estranho. Falhas, metodologia e cronograma irrealista. A metodologia é o coração. Não adianta você fazer o referencial teórico mais atualizado do mundo se a metodologia ela não sustenta os teus objetivos. Porque os objetivos, eles são ações. Você transforma o teu problema em ações, que é o que eu vou fazer para responder esse problema. E essas ações, elas são explicadas como elas serão feitas, como elas serão realizadas na metodologia. Então, preciso dizer como que eu vou fazer isso, onde que eu vou fazer, com quem eu vou fazer. Porque é isso que vai mostrar, por exemplo, quando o meu cenário de pesquisa, onde eu vou fazer essa pesquisa? É uma escola? É um hospital? É uma universidade? Eu vou fazer em tal lugar. Por quê? Qual é a relevância desse local para responder o teu problema? Então, você tem que justificar a escolha desse local, muitas vezes com dados. Por exemplo, quem é da área da educação, a gente traz dados do IDEB, traz documentos institucionais para respaldar você. Porque é como dentro de um projeto de pesquisa, você tem que se cercar de todas as possibilidades que, Lene, mas meu projeto não pede isso. Mas se a banca perguntar, faz parte de um projeto de pesquisa, eles podem te perguntar. Então, você precisa se cercar e entender isso. Entender como que você vai fazer. Você precisa pensar como que essa pesquisa vai ser feita. E dimensionar através da questão do cronograma.
Então, você precisa pensar como você vai ser feito, com quem vai ser feito, Len, mas são 5.000 crianças, eu vou fazer com 5.000 crianças? Não, gente, tem critérios específicos. Vou olhar aqui o chat. Eu queria tentar mestrado para educação na UFP. E cronograma. Precisa de 15 laudos, mas só tenho 10. Primeiro, o referencial teórico, primeiro você fez uma revisão de literatura. Quais são os documentos que você já selecionou? Tem os artigos. No caso da área da educação, que não pode faltar, né, alguns autores clássicos, né? Um que é comum em todos os programas, né, que eu já orientei é Paulo Freire. Então, já é um autor que vai estar na tua referencial. Outro, documentos institucionais, como a BNCC, abordagem de diretrizes curriculares, a depender da especificação. Então, dentro de um mestrado para educação, os autores clássicos, livros mesmos, como Paulo Freire, por exemplo. A gente vai ter os documentos institucionais, a BNCC, então traz esses documentos que são produzidos pelo Ministério da Educação. Aí, terceiro, vem os artigos. No caso do mestrado em educação, se eu não me engano, ele tem revista. Então, mas se ele não tem, mas dentro do tema que você escolheu, analisa o currículo dos orientadores da linha de pesquisa e busca, por exemplo, um artigo, pelo menos, de o teu potencial orientador, não tem restrição quanto a isso. Então, os 2 artigos do corpo docente. Então, aí você já tem um material bem significativo para poder discorrer o teu referencial teórico. Então, você tem que olhar para o seu tema, tá, Natália? E através disso, buscar, dentro dessas referências, como que eles se relacionam ao teu trabalho, para que você construa, e existe uma ordem lógica também a depender do teu tema. Então, depender do como os termos aparecem no teu trabalho, existe uma ordem lógica que também o teu referencial teórico precisa ser construída. Existe uma sequência lógica. Em relação ao cronograma, existe até um padrão, tá? Eu já fiz um post com essas etapas, mas o que você vai colocar primeiro no cronograma é a revisão de literatura. Outra etapa muito comum, que já mostra uma flexibilidade, é você mostrar a questão da adequação do objeto de pesquisa orientador. Porque quando você se matricula, é que de fato será definido o que você vai pesquisar. Então, a gente tem revisão de literatura, definição do objeto de pesquisa com orientador, a redação do projeto de pesquisa, a qualificação do projeto de pesquisa, depois a qualificação, a coleta de dados, a análise de dados, a elaboração de artigo, a redação da dissertação, a defesa da dissertação. Então, são todas essas etapas que você pode colocar lá. Então, coleta de dados, coloca 3 meses. Se o teu trabalho envolve seres humanos, coloca submissão no Comitê de Ética em Pesquisa. Mesmo nas áreas de educação, tá? Então, agora mesmo eu estava com uma aluna, que ela é da área de educação. Então, tem que submeter o projeto no Comitê de Ética em Pesquisa. Então, já coloca. Então, coloca Comitê de Ética 3 meses. A revisão de literatura, 6 meses. Análise de dados, 3 meses. Aí vai colocando a redação das sessões, dos resultados de discussão, considerações finais, defesa. E aí também, as etapas que você colocou dentro da metodologia, elas precisam estar dentro do cronograma. Então, vai ser, olha para a metodologia e coloca essas etapas no cronograma. Acho que ainda não estou preparado para iniciar o mestrado. Eu já te falo o seguinte, Gabriel, a gente nunca vai estar pronto. Sinceramente, se eu fosse nessa perspectiva, acho que acredito que talvez eu nunca nem teria feito a seleção para mestrado, tá? Mas eu sou daquelas que eu prefiro o tentar e fracassar do que o se, certo? Porque talvez próximo ano você também não se sinta preparado, nem 2026, nem 2027, mas eu já vejo que você já está disposto, né? Já está. Porque só de você estar aqui, gente, então, esse é um conteúdo, certo? Que eu uso, inclusive, para os meus alunos da mentoria. Então, tem alunos, né, que pelo conteúdo gratuito, eles foram aprovados e hoje estão na mentoria para mestrandos, entendeu? Então, é realmente fazer as anotações de vocês e seguir isso aqui. Então, Gabriel, independente, tente, entendeu? Pega esse edital, analisa de ponto a ponto, vê quais são as etapas, certo? E tenta. Mas vi que abriu um edital em uma área que me interessa. As fases desse edital: anteprojeto, defesa do projeto e exame curricular. Pode explicar essas fases?
Gabriel, o anteprojeto é esse projeto de pesquisa. Muda o termo. Pode aparecer como anteprojeto, como projeto, plano de pesquisa. Esses são os mais comuns. Então, esse ponto aqui que eu estou falando sobre anteprojeto é a mesma coisa que você vai ver. A defesa a gente vai já explicar e também na avaliação curricular, tá bom? Profissional em educação, na linha de pesquisa e formação docente e práticas pedagógicas. Gente, a Maria já tem a linha em tudo, perfeito? Vou para o ensino de alunos, vou levar em consideração os tipos de metodologias. Não sei se estou preenchendo bem o título. A formação seria um curso. Dúvidas, Maria. No caso aqui, para a gente, o nosso documento norteador aqui é a matriz de alinhamento, tá? Porque na matriz de alinhamento, a gente já visualiza o esqueleto do projeto, né? Como o problema, os objetivos, e também dentro relacionando as pesquisas do orientador. A formação seria um curso de extensão do próprio curso. Aí é uma situação que eu precisaria ver para poder te dizer, porque quando eu vejo essa questão, a formação seria um curso de extensão dentro do próprio curso. Então, por exemplo, essa etapa aqui, Maria, é uma etapa que tem que estar dentro do teu cronograma, tá? E, e aí você analisar e até dimensionar quantas aulas serão necessárias, como que esse curso vai ser feito, tem que estar muito detalhado dentro da metodologia. Porque, pensa, eles vão pegar um projeto, você está enviando uma mensagem, essa mensagem tem que ser clara. Então, ela precisa ser detalhista. Então, a metodologia, a gente precisa trazer a maior quantidade de dados possíveis para nos respaldar e mostrar que esse público ele responde ao meu problema, ele é pertinente ao tema que eu estou estudando, que esse local é capaz também de responder ao meu problema. É inclusão. Então, vamos lá. E para um projeto de pesquisa competitivo, gente, é tema. Lênia, eu já escolhi o programa. Primeira coisa que eu preciso elaborar um projeto. O que você vai fazer? Você pode, antes mesmo de escolher a linha, analisar o currículo dos orientadores. Já aconteceu? Teve uma seleção que não tinha indicação da linha de pesquisa, dos professores, a distribuição por linha de pesquisa. Eram 40 orientadores. A gente analisou por 40 currículos de orientadores. Lendo isso tudo, é porque a escolha do orientador, ela vai definir todo o projeto de pesquisa. Quando você escolhe o orientador, você consegue também definir tipo de pesquisa, você consegue definir autores que serão utilizados no referencial teórico, você consegue definir instrumentos. Quando você define um orientador, sua primeira opção, quer definir tipo de pesquisa, quer definir público, você quer definir instrumento que vai usar, quer definir autor que vai usar para análise de dados, currículo do orientador. A gente define tudo por padrão. Se o teu professor, ele só faz pesquisa qualitativa, você vai propor pesquisa qualitativa? Se o teu orientador só usa Bardan nos estudos dele, você vai propor autor? Não. Então, o alinhamento é para além de um tema, é também alinhamento metodológico. E outro ponto, como eu falei, é um casamento de interesse. Então, você vai analisar esse currículo para identificar se esses orientadores eles fazem pesquisas que você se identifica. Porque se você não se identifica, não, Lene, eu não me identifiquei, vamos dar para outro programa. Perfeito, tá tudo bem. Já aconteceu isso com alunas, que depois de analisarem os currículos, elas não se identificaram. Não, Lene, eu não vi nenhuma pesquisa, não gostei de nada. Escolher outro programa. E você só sabe de fato o que é feito dentro de um programa, quais são as pesquisas que são realizadas, quando você estuda o currículo dos orientadores. A linha de pesquisa, o que ela traz, a ementa, aquela descrição, ela é muito superficial. Você só sabe o que é feito em um programa quando você vai para currículo. Então, justificar bem a relevância da pesquisa, a gente tem que ter cuidado para não ser muito pessoal, tá? Então, a justificativa é uma justificativa social, justificativa científica, a justificativa dentro da linha de pesquisa, qual é a contribuição do seu estudo, em que contexto ele se justifica dentro da linha de pesquisa que você está ali apresentando, está concorrendo, as lacunas na literatura para demonstrar a originalidade. Então, essas primeiras lacunas você vai encontrar dentro dos próprios estudos dos orientadores, tá? Então, de você acessar um artigo, acessar a dissertação, vai lá nas considerações finais.
e busca por limitações, recomendações de pesquisa. Lá você vai ter a sua lacuna de pesquisa. Então, o primeiro momento, não saia do programa. Se você quer estruturar todo o seu projeto de pesquisa, não sai do programa no primeiro momento. Depois escolher o orientador, analisar o currículo, já ver qual é a metodologia que ele usa, qual é o público que ele trabalha, porque às vezes você olha para um currículo e vê só trabalha criança, trabalha em creche. Não, ele só trabalha em UTI, só trabalha em hospital. Então, isso também, por exemplo, a gente analisou o currículo de professores de um programa. A aluna ia trabalhar na atenção primária. O cenário não tinha nada de atenção primária. Nada. Então, olha, não tem como a gente colocar um trabalho para ser feito no posto, né, na atenção básica. Porque o trabalho, eles estão aqui, os orientadores, eles estão todos trabalhando dentro de um hospital. Então, até o local que a sua pesquisa vai ser feita, tem que ter um alinhamento. E às vezes você olha, nossa, Aline, mas isso é tão difícil. Não, pelo contrário, facilita. É a análise de currículo. Então, metade da sua pesquisa, do que você vai definir, é pelo currículo dos professores, pelos docentes. Inclusive, a sua própria lacuna na literatura, analisa os artigos dele mais recente, dissertações orientadas por ele mais recente, vai lá nas considerações finais, que você vai encontrar o gancho para poder desenvolver a sua pesquisa. E personalizar o projeto conforme o orientador pretendido. Então, tem muitas pessoas que elas querem adequar o projeto para mais de uma seleção. É totalmente possível. Então, a gente já adequou aqui para 3, com aprovação em 3 programas, um mesmo projeto. Mas o que define isso é linha de pesquisa. Se você me perguntar, linha é possível? É. Mas como que você vai saber isso? Analisando o currículo dos orientadores da linha de pesquisa. E verificando se você consegue. Aí você vai ter que adequar para cada um dos editais. E demonstração do domínio do tema e originalidade na proposta. E originalidade, gente, não é você pegar e criar algo do zero, mas é dentro do que é feito, o que você pode contribuir. Porque de tudo assim, vocês lembram padrões de pesquisa dos orientadores. E às vezes até anotar qual é o termo que mais repete. Então, por exemplo, ontem eu estava analisando um currículo, o termo que mais repetia era, então, em relação a narrativas, processo de trabalho, era um termo que se repetia muito. E quando você for elaborar o seu projeto, e até delimitar o tema, de você buscar usar esses termos que mais se repetem. Que você olha para o currículo, tem currículos, né, que você olha de ponta a ponta e você visualiza aquilo se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, você tem que buscar o que dentro do que está sendo feito aqui, eu posso fazer. E submeter o projeto para revisão antes da entrega. É normal, quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai ficar insensível. Você já escreveu tanto, que você não está mais vendo nem os erros de ortografia. Então, se for possível, né, que você peça para um colega, para um professor, que faça uma leitura do seu trabalho, tá? E essa leitura, gente, é a leitura do lado do edital. Não é leitura sem edital. Leitura sem edital não serve para projeto de pesquisa para mestrado. Tem que ser o edital, o currículo do professor e o projeto, tá? Porque você tem que seguir todas as regras do edital. E aí, para que você garanta esse alinhamento, tem que fazer uma última análise no currículo do professor. E a gente tem um memorial, né? Temos aqui algumas pessoas que já têm memorial. Então, o memorial ele vai trazer toda uma trajetória acadêmica e profissional do candidato. E ele é muito usado, muitas vezes ele vai no ato da inscrição, mas ele vai ser usado no ato da arguição, que é quando você vai apresentar o seu projeto, e também é onde a avaliação curricular. Então, tem que ter uma coerência entre a experiência, interesse e a proposta de pesquisa. Então, quando você vai elaborar um memorial, você também tem que considerar a área do programa, a linha de pesquisa e experiências que demonstrem uma relação com o programa, tá? Então, o memorial, além de contar a minha história, mas uma história que se relacione aonde você quer entrar. Então, se você coloca histórias totalmente alheias, que fogem, então pode mais te prejudicar. Então, eu já analisei memoriais que tinha muito da vida pessoal. Muito vida pessoal. Eu não. Então, e outra coisa, qual a impressão que você quer passar? Por exemplo, tem muitas pessoas que têm várias especializações. Quem é que tem muita especialização? Então, eu tive uma aluna que ela tinha 5 especializações, 3 em andamento. E ela queria colocar todas 5 no memorial. Não. Por quê? As especializações, elas eram muito diversificadas.
Então, qual é a impressão que a impressão que a gente dá para a banca? A pessoa não sabe o que quer. A pessoa não sabe o que quer. Então, o que pode acontecer? O pensamento, qual é a lógica? Essa pessoa fez 5 especializações de diferentes áreas. Então, será que ela realmente sabe o que ela quer? Tá? Então, a gente tirou 3 especializações para deixar 2 mais focadas. Por quê? Essa variedade mostra uma insegurança em relação ao que ela quer da vida. E, consequentemente, a banca poderia pensar: se ela não sabe o que ela quer, será que ela vai conseguir se manter no mestrado? Então, tem que ter essa lógica do pensamento da banca, tá? Então, qual é a impressão que eu vou causar colocando essas 7 especializações que eu tenho aqui? Ah, mas só 2 pontuam. Então, às vezes a gente precisa fazer uma limpa do currículo para ser mais objetivo possível e causar uma boa impressão. Então, não é sobre ter muito, mas é sobre ser claro. E muitas vezes resgatar experiências. Teve uma aluna que a gente precisava construir uma relação com a área do programa. Só que ele não tinha nenhuma. A gente pegou uma disciplina no curso de graduação e desenvolveu, porque tudo é como você mostra essa informação. Então, a gente, desenhando bem, cria toda uma narrativa, que aí a banca vai ter uma outra interpretação. Então, além disso aqui é importante, isso aqui é importante. Depende. Olha para o programa. Qual é a área? Olha para a linha de pesquisa, o que, que ela estuda, qual a impressão que você quer causar. Então, já teve também que a gente tem que, às vezes, fazer uma limpa de currículo, deixar mais objetivo para ficar mais alinhado com a banca. E alguns programas substituem a carta de intenção ou complementam o projeto de pesquisa, tá? E aí, normalmente, tem uma quantidade de 3 a 5 páginas. Então, ele permite que a banca conheça o candidato além do currículo, demonstra maturidade acadêmica, capacidade reflexiva. As memoriais que eu já li são muito lindas. Eu vou até pedir autorização, porque aí em um outro momento eu posso mostrar para vocês, mas são muito lindas as histórias. Destaca as contribuições para a área do conhecimento, perspectivas futuras, porque até quando a gente vai elaborar um memorial, você tem que pegar as entrelinhas, o que ele quer, e construir na ordem que ele quer. Então, ele quer isso primeiro, a gente vai colocar na ordem. Então, quando a banca lê, facilita, porque já está na ordem que o edital foi construído, tá? Já atende aqueles critérios. E a gente utiliza até termos chaves, um memorial, um projeto de pesquisa, na carta de intenção. E aí mostra a evolução na trajetória acadêmica e profissional, os exemplos concretos para ilustrar conquistas e desafios, alinhamento com a linha de pesquisa e a proposta do programa. Então, observe dentro das instruções o que é pedido, tá? Para que você traga isso. Até hoje, todos os memoriais, eles vão trazer isso, muitas vezes até as suas expectativas quanto ao mestrado, o que você espera. E aí, um ponto para vocês destacar é relacionar sua experiência acadêmica e profissional ao programa de mestrado, a apresentar um plano de crescimento acadêmico coerente. Então, você colocar. Quando você conhece o programa, fica mais fácil, porque aí você alinha os objetivos. O que o programa quer? Se é um mestrado acadêmico, ele está formando pesquisadores e professores. Então, você vai dizer que você quer ser professor e pesquisador. Então, já alinha com o objetivo do programa. Se é um mestrado profissional, que, por exemplo, o Renasco, ele pede uma carta de intenção. E a área, dentro dos objetivos do programa, você vai colocar ali o que eles querem ouvir. Lene, como é que eu sei o que eles querem ouvir? Estude o programa. Destacar como sua pesquisa pode contribuir para a área. E a gente tem um currículo Lattes. Quem tem medo do currículo Lattes, gente? Aqui, o Sávio. E quero pesquisar sobre a avaliação geral dos festejos juninos. Olha, gente, que lindo. Isaías, como assim? Você fala pesquisas totalmente bibliográficas. Se você está elaborando um projeto de pesquisa de revisão para um mestrado, seria isso? Isso, Maria Júlia. Eu também já tive aluna que ela tinha, era 3 graduações. A gente tirou 2 graduações, deixamos só uma, que era aquela que se aplicava ao programa. Então, eu já eliminei cursos, eventos muito antigos, gente, se não pontua para nada, não é tão bom. Aqui o currículo Lattes, então é importante, se você não tem, que você crie, tá? O currículo Lattes, que é esse registro da trajetória acadêmica e científica. Gente, pensem o seguinte: currículo é para a vida.
Às vezes abre uma seleção e hoje muitas seleções, muitos processos seletivos, eles irão pedir um currículo. E se você não tem o currículo, é daqui que você vai elaborar, que você vai produzir, então tem esse currículo. Então, utilizado para avaliar a experiência acadêmica, profissional dos candidatos em seleções de mestrado. E é um documento obrigatório em muitos processos seletivos, porque tem mestrados que eles não pedem currículo. Tem esses mestrados que nem mesmo no ato da inscrição eles não pedem. Já outros, eles pedem, mas não entra como uma etapa. Então, assim, a depender do seu perfil, certo? Que você quer muito o mestrado, quer tentar esse ano, uma escolha do programa, muitas vezes tem programas que é só o projeto e a lição. Tem programas, agora que irão abrir os mestrados nacionais, que ele é só uma prova. É uma prova nacional, tem muitos mestrados que são provas, outros eles vão contabilizar só o projeto e a lição, e o currículo é uma etapa classificatória. E há aqueles que é uma etapa que vem dentro da seleção, mas ele tem muitas formas de você aprimorar o currículo. O problema é que a gente só se foca, a maioria dos candidatos ele foca unicamente em artigo. Eu não tenho, não tenho, não tenho. Sim, mas o que você pode fazer dentro do que é pontuado aqui? Então, por exemplo, teve um caso de um aluno, em 20 dias a gente conseguiu 9 pontos. Em 20 dias, tá? Então, a gente analisar, e se você tem dúvida do como comprovar, solicitar, enviar um e-mail para a secretaria. Então, os critérios de pontuação mais comuns são as publicações científicas, mas essas publicações científicas, gente, são os artigos, os capítulos de livros e os anais, os resumos e anais. E dentro da mentoria, por exemplo, a gente já direciona para perfis de Instagram específicos, tá? Que eles têm chamadas abertas, revistas sérias de universidades, que abrem muitas chamadas para publicações. E hoje os eventos eles estão muito acessíveis porque eles são online, então você consegue muitas vezes se inscrever até em um evento internacional por R$ 25 e ter um trabalho publicado em anais de evento, ser um organizador, ser um avaliador de trabalho, ministrar um mini curso, uma palestra. A experiência em pesquisa, iniciação científica, monitoria, projetos de extensão, cursos, tá? Então, por exemplo, tem cursos, no Renasp, por exemplo, que eles pedem curso de formação complementar de 180 horas. Então, você consegue, não vou me recordar a quantidade de pontuação, mas é possível. Produtos técnicos, é possível. E a experiência profissional. Então, há muitas formas de você aprimorar o seu currículo, ter uma pontuação equivalente a publicações, mas decorrente da sua própria experiência, que é possível de ser feito em pouco tempo. Tá? Então, mas é importante analisar, não negligenciar, ainda que o currículo ele seja classificatório, mas é importante assim, até que o resultado saia, então muita coisa pode acontecer. Então, tirei 10 no projeto, Lene, passei no mestrado. Calma. Calma, que aí a gente tem a arguição, tem a avaliação curricular, e que pode mudar. Não é que eu estou sendo negativo, mas eu preciso ser realista. A gente precisa ser realista. E como fortalecer o currículo antes da seleção? Artigos e resumos em eventos científicos. Então, tem muito evento abrindo a todo momento. Lene, mas eu não vejo nenhum evento. Quem é que você está seguindo? Então, acompanhe os portais dos programas, páginas de eventos científicos. Não é aqueles que vendem trabalho, não, tá, gente? Mas que divulgam realmente eventos científicos, chamadas que você. E dentro, às vezes, das próprias universidades, os eventos científicos, que eles já direcionam para outras plataformas. Então, por exemplo, tem essa universidade, ela está fazendo evento em tal plataforma. Uma muito comum é a IVEN. Então, eu vou seguir a página da IVEN, porque eu vou ficar por dentro de vários eventos. Congressos, simpósios, seminários, ainda que Lene, eu não tenho nada para submeter. Mas só de você participar, você já atualiza seu currículo, já mostra o quê? Disposição para aprender. Envolver-se em projetos de pesquisa e extensão, fazer cursos complementares e especializações, tá, gente? Mas especialização, então, se você não tem nada, então é algo que você pode buscar, mas não é fazer 5 especializações. Tá? Já tem uma aluna que eu proibi ela de fazer especialização. Olha, você não vai entrar em nenhuma especialização dela você passar no mestrado, porque ela deve ter nessa faixa de 5. Tem até que limpar o currículo dela. Então, o que a banca ela vai observar? Produção científica, isso inclui a participação em eventos. Eu estou tirando artigos porque eu quero que vocês tirem esse bloqueio, que só tem que ser artigo científico.
experiência acadêmica e profissional na área do mestrado, a coerência entre a trajetória acadêmica e o projeto de pesquisa, a formação e aperfeiçoamento na área de estudo. Isso aqui, gente, se constrói. Um curso dentro da área, algo vinculado ao projeto de pesquisa, já cria uma outra impressão para a banca. Então, essas informações, quando colocadas dentro do currículo de forma estratégica, eles criam uma outra impressão. Então, não se prenda unicamente eu não tenho, mas o que eu posso fazer dentro do que, a partir do que tem aqui, e é possível. Então, manter o currículo Lattes e organizar, Lattes atualizado e bem organizado. Então, os editais, às vezes, eles vão solicitar que sejam o currículo atualizado nos últimos 30 dias. Então, não vai enviar um currículo para uma seleção de mestrado que foi atualizado em 2018. Acontece. Certificados e comprovações de atividades, se você não consegue comprovar, então, infelizmente, você não poderá pontuar, porque para pontuar, você tem que ter as comprovações, a documentação comprobatória. E priorizar a participação em eventos acadêmicos antes da seleção. Então, Lênia, eu não tenho nada no meu currículo, nada. Participa de um evento científico, faz um curso gratuito, gente, tá? Que aí você já dá uma vida, muda a foto, faz um resumo, conta algo da graduação que você fez, que participou de um evento científico. Gente, dá uma vida, às vezes mudar uma foto, colocar um evento, um curso, nossa, tira a poeira do currículo, né? Literalmente. E a gente tem a carta de intenção, então tem seleções, no caso do mestrado profissional, a gente tem o Renasce, então ele é uma carta de intenção. Mas é interessante que dentro dessa carta de intenção tem que ser suas intenções de pesquisa. Então, o que você quer pesquisar? E que também precisa estar alinhado com o que os orientadores eles pesquisam. Então, deve incluir motivações pessoais e profissionais para cursar o mestrado, justificativa para a escolha do programa e da linha de pesquisa, as expectativas futuras. Então, esses são os pontos que são bem trabalhados nas cartas de intenções, porque vem assim nos editais, carta de intenção. E dentro do que deve ser contemplado nessa carta de intenção, tem as intenções de pesquisa, que é o que você deseja pesquisar, que tem que estar relacionado a uma área, relacionado à linha de pesquisa, e que tem que ser interesse de um orientador, tá? Porque tem a arguição da carta de intenção e currículo. Então, isso também acontece. Então, a arguição não é só sobre currículo, mas pode entrar o projeto, vem memorial, vem a carta de intenção, que a gente tem também a prova de conhecimentos. A questão do objetivo da prova, avaliar a profundidade do conhecimento do candidato na área de pesquisa. Gente, não. Muitas pessoas elas acham o seguinte: porque eu faço concurso, eu passei em 10 concursos, vou fazer a prova de mestrado, não preciso estudar. Ou negligencia. Tem muitas pessoas que negligenciam a prova. Só que a prova de conhecimentos é uma etapa que mais reprova. Porque prova de conhecimento, ainda que ela seja objetiva, ela vai trazer um contexto subjetivo, ela vai pedir compreensão, interpretação, explicação. Então, e se ela é dissertativa, é um treino, e vocês vão ver que as provas de conhecimento, da maioria, elas são de 3 a 4 horas. Então, é um treino físico e mental. Então, prova de conhecimento não é sobre dominar a bibliografia. São estratégias. Então, por exemplo, quando eu abro um edital, eu vou pegar a referência tal e qual e vou estudar? Não. Primeira coisa, ordem lógica das referências, separação por eixos temáticos, tá? E sempre incluir o espaço para treino. Se é uma prova escrita, a gente tem que ter treino. Ainda que você domine, mas quando você vai escrever, é uma dimensão de tempo completamente diferente que você pode se perder, porque é literalmente uma maratona. Então, é atestar a capacidade analítica e argumentativa em relação a temas teóricos e metodológicos, e identificar se o candidato tem a base necessária para acompanhar o mestrado. Então, até hoje, o método, né, que a gente utiliza aqui para a prova de conhecimento, ele está com 100% de aprovação, tá? Então, que é norteado por isso, pela leitura de reconhecimento, a leitura de aprofundamento, treino e revisão. Então, porque normalmente essa bibliografia também é uma bibliografia que ela é utilizada ao longo do curso de mestrado, tá? Então, não negligenciar a prova de conhecimentos. Porque eu faço prova de concurso, a prova é objetiva. Gente, eu não acredito. Eu não acredito, não é que eu não acredito, deve existir para outras pessoas. Para mim, eu nunca pude contar com a sorte. Então, não tem essa questão de sorte, porque meu amigo fez e não estudou.
Não vá com essa história. Vá estudar sua bibliografiazinha, vá fazer seus treinos, vá fazer seus simulados, vá resolver provas anteriores. Não vá contar que no dia vai cair a questão que você quer, e ainda assim precisa ter uma leitura mínima, eu diria, para ter um entendimento. E até para entender o que esperar e do como você se preparar. E o formato ele vai variar. Então, questões dissertativas ou objetivas. Então, algumas vêm com essa divisão. Tem 40 questões objetivas e uma questão subjetiva. E análise e interpretação de textos científicos, então, algumas provas ela vai ter gráfico, ela vai ter tabela, ela vai exigir de você uma interpretação de um estudo de caso, e ela vai variar muitas vezes até no formato das questões. É verdadeiro ou falso? É ABCDE? E tem essa questão que muito comum que a gente vê é a redação sobre um tema. Então, você tem 5 laudas para escrever um texto. E aí eles vão te dar a bibliografia, você vai ter que escrever um texto. Diga assim, quando é a prova dissertativa, pense o seguinte, você vai escrever um referencial teórico à mão. É isso. Porque você tem que trazer autores, você tem que relacionar os autores, você não pode fugir da questão, você tem que atender aquele enunciado. Então, há essas formas que podem aparecer. E os critérios de correção, eles são muito similares, os critérios de avaliação da prova, eles serão muito similares ao do projeto de pesquisa. Compare, tá? Na questão quando é uma prova dissertativa. Então, pega os critérios de avaliação do projeto e pega os critérios de avaliação da prova. Eles são muito similares. É a questão da clareza e coerência, embasamento teórico, uso da bibliografia adequada, capacidade argumentativa, a correção gramatical e estruturação da resposta. Então, outro ponto aqui, falando em correção, gente, cuidado com parágrafos muito extensos e o uso de citações diretas. Então, eu não recomendo o uso de citações diretas, tem que ser algo muito extremo. Por quê? Pode, Len? Poder pode, mas se você tem um projeto de 10 páginas, se você coloca lá uma citação direta de 20 linhas, ou uma única citação direta em um texto cheio de citações indiretas, então eu não recomendo o projeto de pesquisa de 10 a 15 laudas usar a citação direta. Eu não recomendo e eu não oriento os meus alunos. Então, quando eles me mandam citação direta, eu saio cortando, olha, transforma a citação em direta aí, parafraseia, tá? Então, tem há casos muito extremos, ou então parágrafos muito extensos, de 15, 20 linhas, parágrafos enormes. Então, busquem quebrar essas informações, porque fica um texto cansativo. E pensa assim, quando a banca for ler, o texto tem que fluir. Ele não pode encontrar barreira. Se eu encontro citações diretas, ou textos muito longos, ou os parágrafos eles não têm relação, fica confuso, tá? Então é importante atentar a isso. A leitura do edital e programas de estudo, então analisar os conteúdos exigidos no edital, identificar as bibliografias recomendadas, procurar provas anteriores do programa. Lene, meu programa, ele não tem prova. Ele não tem prova e não fornece a prova, né? Porque às vezes nem por e-mail eles não mandam. Acontece isso? Então, você vai pegar provas de programas da mesma área de concentração. E aí, é importante, quando você tem acesso a provas anteriores, para você entender o perfil da banca. Então, por exemplo, ProfBio é um mestrado, que ele é um exame nacional e para professores de biologia. Então, ele tem as provas anteriores. Então, é importante que analise todas as provas anteriores para entender o padrão da banca, tá? E aí, com isso, definir o conteúdo prioritário para fazer o estudo. E a gente tem a defesa do projeto, entrevista e arguição, que pode acontecer dessa forma. Vocês podem ver dessa forma aqui, ou prova oral, também aparece assim no edital. E essa defesa é o momento que você vai apresentar o seu projeto de pesquisa para uma banca. E normalmente essa banca são membros da sua linha de pesquisa. Então, ela tem como intenção avaliar o domínio do candidato sobre o projeto de pesquisa, analisar a coerência entre o projeto e a linha de pesquisa do programa, verificar a clareza de objetivos e viabilidade da pesquisa, compreender as motivações do candidato para ingressar no mestrado, avaliar o perfil acadêmico e profissional do candidato. Então, em uma arguição, eles podem perguntar para você sobre o seu projeto, sobre as suas experiências pessoais e profissionais, tá? Sobre as suas expectativas e motivações. Então, uma arguição, ela não é unicamente técnica sobre o projeto,
mas é que ela quer entender. Você conhece o programa? Você sabe qual é a linha de pesquisa? Por que que você quer um mestrado? O que que você almeja com o mestrado? Como você se vê aqui a 2 anos? O que que você espera desse programa? Então, ele vai trazer perguntas subjetivas, então é importante que você esteja preparado para isso, tá? Então, não se prender unicamente projeto, 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 mas do como, do que a banca espera também nessa parte subjetiva, né? Do como você pretende conciliar com o trabalho, por exemplo, do como você pretende se manter, do que você escolheu o programa. E aí, então, normalmente, há esse limite de tempo, é 10 minutos. Então, você tem um tempo para apresentar e depois a banca, ela tem um tempo para poder fazer perguntas e ela pode te fazer perguntas. Então, teve um caso, não muito recente, que os membros da banca, o edital, ele tinha indicação de bibliografia. E os autores dessas obras que estavam nas indicações, nas referências indicadas, eles eram os membros da banca. Então, considerando isso, claro, né, que as alunas foram preparadas e revisar esses conteúdos, essas referências. E aí, tanto que elas se depararam com os autores dessas obras. Então, é muito interessante. E elas saíram muito bem, porque foram 2 alunas, elas tiraram 10 na arguição, tá? E discussão sobre conhecimentos teóricos e metodológicos. Então, acontece, a arguição acontece 2 situações. Você pode aumentar a nota do seu projeto de pesquisa, e também há casos que diminui. Então, tem um caso de uma aluna minha, a Rafaela, ela tinha tirado a segunda maior nota do projeto. A pessoa que tirou a maior nota, ela não passou na arguição. Não sabemos o porquê. E já aconteceu o caso de pessoas, porque a gente faz simulação de arguição, só a simulação de arguição, que elas tiraram 6, era 6, 6 e outros. E elas tiraram 10. E ela tirou 10 na arguição. Então, e também na seleção passada, teve até uma aluna que foi do Profei, que vai abrir em breve. E ela me mandou mensagem muito preocupada, porque o projeto tinha durado uma nota baixa, né? E ela mandou mensagem dúvida, né? Que quem já me manda mensagem no direct sabe que eu respondo todos. E eu não, é totalmente possível você aumentar a sua nota. Então, ainda que você tire uma nota baixa no projeto, não se entregue. Você pode tirar um 10 sim na lição. Entendeu? Se você consegue demonstrar confiante que você fez esse projeto e responder à banca o que eles esperam, com propriedade, com segurança, com embasamento, então é completamente possível, eu digo, pelas experiências aqui dos bastidores da própria ascensão. Então, a arguição, ela é decisiva. Ela é decisiva. Então, e também, além, tirei 10 no projeto, passei na arguição. Não vá dessa forma, tá? Não é dessa forma. Não estou sendo pessimista, estou sendo realista. Eu quero deixar vocês alertas para não se entregar com a nota baixa, não se entregar porque tirou 10 no projeto, tá bom? Então, mas aí é fazer o que precisa ser feito, é estudar, revisar o projeto, estudar sobre os autores e treinar muito. E ir nessa condição de servir. A pesquisa é para servir outras pessoas, ela não é para servir unicamente o propósito individual. Então, é sempre quem você consegue alcançar, tá? Porque às vezes as pessoas vão muito eu. Então, quando vocês forem para a lição, tire o eu da sua fala. Grava e não. Aqui tem uns 3 eu aqui, já tira. Então, porque é sobre o programa, é sobre a sua contribuição para a linha, é sobre a sua contribuição para a sociedade, tá? E as diferenças entre os programas, né? Que alguns exigem a apresentação formal de slides, alguns permitem uso de slides, outros não. Outros realizam apenas uma entrevista baseada no projeto e pode haver perguntas sobre o currículo acadêmico, tá? E sobre as suas experiências. Se você não tem, não minta, gente, seja honesto, eu não tenho, mas por isso que eu estou aqui fazendo mestrado, porque eu quero desenvolver essas habilidades, me aprimorar em relação à metodologia da pesquisa, conhecer mais sobre a área e conhecendo esse corpo docente que é de relevância, que é uma universidade de referência, a gente eleva aí o nível do programa, da banca, tá? Que aí também mostra que você conhece. Conheça os professores pela banca e suas linhas de pesquisa, então, se é divulgada a comissão, analise esse currículo, porque caso ele pergunte, muitas vezes você pode usar até como argumento uma própria publicação dele. Às vezes é um teste. E outro ponto, e a arguição não existe sim ou não. A banca te perguntou sim, sim, e o que mais? Então, as respostas, elas precisam ser contextualizadas. A banca te pergunta sim, sim, acabou, cadê o silêncio? Então, as respostas precisam ser contextualizadas.
Então, treine a apresentação em frente ao espelho, grave sua fala, estude bem o seu próprio projeto para poder responder sem hesitação. Você precisa conhecer o projeto. Entender, de fato, aquilo que foi feito, né? A lógica de uma pesquisa. Eu até falo a questão de lógica, porque hoje tem muita questão de inteligência artificial, tá? E, gente, quando você não entende a lógica de uma pesquisa, não tem chat GPT na vida que vai salvar um projeto de pesquisa. Não tem, tá? Você precisa entender a lógica de uma pesquisa, do como ela é feita, do cenário de pesquisa, do que cabe em um tipo de pesquisa, dos critérios de inclusão, de como que os dados são analisados. Porque se você simplesmente pede para o chat, ele vai te dar. Mas se você não sabe interpretar e colocar qualquer coisa no seu projeto, eu já peguei projeto que tinha até um ou, assim, os parágrafos curtos, superficiais, que você olha e você sabe que foi ChatGPT. Então, ChatGPT não salva se você não entende a lógica da pesquisa, do como a pesquisa ela tem que ser feita. Então, não caiam nessa, tá? Porque tá acontecendo e hoje, até tem uns 2 editais recentes que eu até verifiquei que eles já estão pedindo essa questão de inteligência artificial, eles estão colocando que vão avaliar, vão submeter lá no software. Tudo bem que não tem software seguro. E também que se você usar a inteligência artificial, você tem que dizer onde foi que você usou. Eu já vi uns 2 editais recentes, tá? Inclusive são de alunas minhas que estão falando sobre isso, sobre o uso de inteligência artificial em projetos de pesquisa. Então, se você não entende a lógica de uma pesquisa, eu não arriscaria. Agora, não, eu sei fazer a pesquisa, sei o que precisa ter num critério, o que precisa ter no cenário, como é que analisa os dados, qual é o autor. Ok, mas se você não sabe, não entende nada disso e pedir para ele, só de olhar o texto já sabe, porque é um texto completamente raso. E aí é difícil sustentar na arguição. E a gente tem uma prova de proficiência em língua estrangeira. Ela pode acontecer em vários momentos. Essa prova de língua estrangeira é o inglês, gente, que dizem por aí. Alguém já disse para vocês que precisa saber inglês para passar no mestrado? Então é sobre isso, porque pode ser espanhol, pode ser inglês, alguns têm francês. Então, a prova de proficiência, ela pode acontecer em vários momentos. Para você fazer essa inscrição, tem editais que pedem a prova de proficiência. Segundo momento, é uma etapa da seleção, normalmente uma etapa classificatória, no ato da matrícula, ou depois que você, 6 meses, 12 meses depois, você apresentar, você fazer. Por exemplo, no meu mestrado, eu fiz a prova na seleção. Mas ela era uma etapa classificatória que quem não passou na prova podia fazer depois, tá? Eu, graças a Deus, me livrei. E no doutorado, eu fiz no primeiro ano de doutorado. Eu fiz novamente, tá? Então, essas 4 momentos da prova de proficiência. Então, já aconteceu de pessoas entrarem no mentoria. Lene, eu vou fazer um curso de proficiência para inglês. Mas o edital nem pede. Entendeu? Então as pessoas já vão tão focadas, tem que fazer inglês, tem que saber inglês, já vou entrar e fazer um curso de inglês. Não. Primeiro analise o seu edital, qual é o momento que pede. Eu vou ter que aprestar na inscrição? Eu vou ter que aprestar na matrícula? Para que você dê a prioridade àquilo que é realmente prioridade. Então já tive alunas que elas tiveram que aprestar depois, já no mestrado, já tive casos de alunos que tiveram que aprestar na matrícula, entre outros, tem que aprestar na inscrição. Então, há várias situações. Então, normalmente, essa prova, ela não é um texto completamente em inglês, ela é um texto em inglês que, normalmente, você pode usar, inclusive, um dicionário. E pode ser também, você pode escolher outras opções. E as questões, o texto é em inglês e as questões são em português. Então, é realmente você pegar provas anteriores, então, dentro daquela área, e você fazer simulado, você pegar provas anteriores, primeiro para você entender o que te espera. Antes de você se desesperar, gente, é entender o que me espera nessa prova de proficiência. E dar as mãos dadas com o inglês, porque quem almeja aí ser pesquisador, fazer carreira internacional, gente, é esse caminho que tem. Então, e não esquecer
né, da questão da prova de proficiência, porque em algum momento você vai ter que fazer. Ele é um requisito para o mestrado, para você sair do mestrado, ainda que você só tenha que prestar depois, mas é um requisito, certo? E aí, deixa eu ver aqui as perguntas. Josete, se eu não me engano, é exclusivo, tá? Para professores de biologia. O edital ele foi publicado, então você pode até buscar pelo edital e verificar esses requisitos, porque ele é direcionado a professores da educação básica. Então, pode ter, ser sempre aquela exceção, e nos requisitos ele vai especificar qual é o público, tá? Então, não posso te dizer se sim ou não, só mesmo o edital. Maiara, é muito comum não ter orientador disponível, a pessoa é aprovada, mas acaba não entrando por não ter orientador. Maiara, o que acontece nos editais? Há uma distribuição por linhas de pesquisa. Os casos que eu tenho visto, que eu sempre analiso editais, mas é realmente a pessoa não atendeu, ela não atingiu a nota para ser classificada dentro da linha de pesquisa. Então, eu não tenho visto, tá, nessas análises, a pessoa não ter sido aprovada porque não tinha orientador. Mas no ato da publicação do edital já tinha linha de pesquisa, já tinha quantidade de vagas. Porque muitos editais, eles são para quantidade de vagas da linha de pesquisa. Você concorre a uma linha de pesquisa. Lene tem 60 vagas. Quantas vagas tem na sua linha de pesquisa? Só duas. Então, você está concorrendo só para duas vagas. É o caso da UFC no meu programa, no de saúde pública, você só concorre. Gente, há muitas vagas no mestrado. Eu acho que mestrado são 60 vagas. Mas você concorre para a linha de pesquisa. E tem linha de pesquisa que não preenche. Não preenche porque o candidato não atingiu a nota mínima na média final. Tá? Então, quando eu fiz a minha seleção para doutorado, eu só concorria para a minha linha de pesquisa. Porque eles abrem a possibilidade de migrar para outra linha de pesquisa, mas ele não torna isso obrigatório. Então, se você está concorrendo para uma linha de pesquisa, ainda que você tenha tirado uma nota excelente, mas se o edital diz que se você está se candidato naquela linha, ainda que sua nota seja melhor do que outras pessoas de outras linhas, mas você não entra. É o que acontece, e é o caso do mestrado em saúde pública do UFC. São 60 vagas, você está concorrendo para duas, as duas da sua linha de pesquisa. E como fazer para conseguir um orientador? Tem programas que pedem que indique. A maioria, eu não sou a favor de. A maioria dos editais, Mayara, eles não pedem indicação. Tanto que até hoje os meus alunos eles não precisaram enviar, tá enviando e-mail para o orientador. Mas tem alguns que pedem. E realmente é muito difícil para conseguir. Então, você tem que começar com antecedência. E eu indicaria para conseguir um orientador quando você quando você precisa de uma carta de indicação. Eu tenho uma aluna que se for assim na USP, que aí precisava, que é um programa da USP que você já precisa ter o orientador. Então, eu recomendo você começar como aluno especial em uma disciplina que aquele professor, ele é um orientador, tá? Então, essa é uma das formas, porque aconteceu isso comigo no doutorado. Porque o doutorado que eu queria fazer era na Federal do Maranhão. Mas para se inscrever para esse doutorado, eu precisava de uma carta de aceite. Eu não consegui. Primeiro que eu não era da instituição. Então, eles não me conheciam. Como é que eles iam me dar a carta de indicação? Então, não consegui, tá? Então, mas a maioria dos programas, Mayara, eles não pedem carta de indicação. Então, você busca por esses programas. Então, é o momento, gente, que tá saindo edital. Muitos, muitos, muitos editais por dia. Não é brincadeira, é muito, eu diria centenas de editais por dia, porque é o país inteiro. Então, busque por um programa que não precisa de carta de indicação e foque na preparação para as etapas, que é isso que a gente faz aqui, prepara para as etapas, independente de orientador. Depende. A questão das instituições privadas. Tem universidades privadas que são muito boas. Então, já teve uma pessoa que ela me procurou, era um psicólogo, e a linha de pesquisa, o que ele se interessava era feito em uma universidade privada. Ele não tinha encontrado na pública. Eu, gente, pois vá para a universidade privada, entendeu? Porque é onde ele se identificou. Por que isso?
E um concurso público não vai ter peso se você fez mestrado na universidade pública ou na universidade privada. E universidade privada, muitas delas ainda ofertam bolsas, você ainda consegue bolsas também em universidades privadas, tá? Então, a questão do mestrado na universidade pública, ela tem muitas vantagens, porque é como a questão da graduação na universidade pública. Você tem muito mais recursos, diferente de uma universidade privada que você vai pagar, né? E os recursos são limitados. No caso, você faz em uma universidade, gente, você tem possibilidade de intercâmbio, de estágios, de participação em eventos, tudo pago, tá? De realização de cursos gratuitos de inglês, de ter acesso a professores que fazem pós-doutorado internacional para depois você fazer um doutorado e ir para outro país. Então, na pública, você tem muitas oportunidades. E eu digo isso através de questão de você ter recursos para fazer pesquisas, certo? Já na universidade privada, você fica muito limitada quanto a isso. E também na pública, você está inserido em um meio que tem muitos incentivos por parte dos próprios professores que precisam prestar conta. Então, tem isso, mas eu já tive aluna que ela deixou, ela ia fazer para um mestrado em uma universidade pública, ela foi para uma universidade privada. E ela fez a mentoria, tá? Porque foi onde ela se identificou. Porque tem mestrado em universidade pública que você vai analisar de ponta a ponta, você não se identifica com o que é feito, com os professores. Você vai se identificar numa privada. Então, se é onde você se identifica, gente, eu recomendo que você vá para lá. Não adianta você estar numa pública infeliz, porque o sonho vai se transformar em um pesadelo. Então, a como você se vê e dentro do que está sendo pesquisado, do que é pesquisado, se você se vê trabalhando por 2 anos, então eu tenho o mesmo peso, só que para quem quer, por exemplo, seguir uma carreira docente, às vezes quem tem mais limitações financeiras, com certeza a pública. Sim, então, né? Então, trouxe aqui para vocês, gente. Então, se vocês fizeram anotações, podem aplicar, tá? Então, são orientações que eu repasso para os meus mentorados, tá bom? Então, hoje, né, vou dar uma oportunidade para vocês, uma oportunidade de se preparar com segurança, com confiança e assim, né, acelerar a aprovação do mestrado, não percorrer esse caminho sozinho, tá? Então, aqui são algumas das universidades, não estão todas, né, que nós temos alunos aprovados. Hoje nós temos alunos aprovados de norte a sul do país, tá? Então, a gente tem um método que é testado e validado, um método registrado, inclusive, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, aqui são algumas, né, das pessoas que passaram por esse método: Maranhão, Piauí, Ceará, Santa Catarina, Viçosa, de diferentes áreas, e resultados que mostram o uso desse método. Então, a gente tem a Cecília, que foi aprovada em 3 seleções para mestrado. A gente tem a Silvia, que tirou nota 10 na arguição. Então, nota 10 aqui na arguição, ela não é algo isolado, então a gente já teve seleções que foram 2 alunas com nota 10 na arguição. E ao invés de você tem 2 caminhos. O caminho é você pode aplicar isso aqui, tá? Começa dominando o edital, certo? Fazendo toda essa interpretação, faça a preparação independente. Se você decidir caminhar sozinho, aplicando isto aqui, certo? Você tem essa opção, mas não deixe de tentar. E a outra opção, tá? É seguir acompanhado, né, por uma equipe que está focada na sua aprovação, que é a equipe da mentoria Ascensão ao Mestrado. A mentoria Ascensão ao Mestrado, alguém perguntou aqui, né, se direciona para a escolha do programa. Então, sim, na sessão de diagnóstico, de acordo com o seu plano de carreira, o que você quer com o mestrado, então a gente vai direcionar qual o melhor programa. Então, por exemplo, eu tive hoje uma sessão de diagnóstico em que a aluna ela chegou com um edital e ela saiu com outro, porque não alinhava com os objetivos de carreira dela. Então, claro, que se você decide por permanecer, a gente vai respeitar, mas é sobre mostrar opções. Então, é um acompanhamento no processo de seleção da mestrado para todas as etapas. Então, projeto de pesquisa, desde a escolha do tema. Se você vai fazer prova de conhecimentos, então, vou elaborar o seu plano de estudos com resumos, com simulados, para que você treine. Na arguição, a gente faz a simulação de arguição com a banca de até 3 membros. E o currículo, uma tutora que vai acompanhar você nesse processo. Não apenas de atualização, mas de
orientação, de correção, de um plano de implementação e um mapeamento de oportunidades. Né? Não, eu tenho que atualizar meu currículo. Sim, mas com o quê? Então, vai direcionar quanto a eventos, quanto a cursos, quanto a chamadas. Então, dentro da mentoria, aqui tem outras alunas, né? Então, como a Vânia, gente, a Vânia, aprovada no mestrado em Educação da Federal de São Carlos, voltou semana passada para a mentoria. Ela é servidora pública em Guarulhos, então está fazendo um mestrado e hoje ela está na mentoria para mestrandos, a Fábia, na Federal do Maranhão em Ciências e Matemática, e que outros alunos, né, de outras áreas, porque hoje a gente tem alunos de todas as áreas aprovados, que essa é a capacidade de um método. Então, aqui a Vanessa, que tirou aqui a maior nota da linha de pesquisa, a Aida, o Felipe, e aqui outros depoimentos também de outros alunos, então depois eu vou compartilhar aqui com vocês também, para que vocês possam ver com calma. Então, dentro da mentoria Ascensão ao Mestrado, você tem um acompanhamento individual e personalizado. Então, por exemplo, a Cecília, ela é desse programa, e quando eu trago isso, porque esse acompanhamento ele é o diferencial, é o que torna possível essas aprovações. Encontros semanais, direcionamento estratégico para cada etapa. Então, se é memorial, se é carta de intenção, se é prova de conhecimentos. Então, dentro de cada uma das etapas, você tem esse acompanhamento, plano de ação individual, onde você vai ter alguém acompanhando, você vai ter uma pessoa acompanhando a implementação desse plano de ação. A correção do projeto de pesquisa, gente, não é uma correção. São as quantidade de correções necessárias para que você possa submeter o seu projeto, não tem limite. E o plano de estudos para prova de conhecimentos, com acesso a resumos, a simulados, a análise do currículo, tá? Que vai ser, por uma tutora, tá? Então, você tem uma pessoa que vai trabalhar unicamente para lhe ajudar a aprimorar o currículo, onde a gente também tem encontros com a tutora, treinamento para arguição com uma banca simulada, e a gente também tem uma tutora de inglês. Então, é uma equipe. Então, a gente tem uma pessoa para acompanhar no currículo, outra pessoa, se você tem dificuldade com inglês, e para além, tá, gente, da proficiência, mas para a carreira. Então, a gente está. Eu sempre falo que o mestrado é uma porta para oportunidades. Então, um dos pontos que a gente está trabalhando aí da mentoria é essa questão da carreira. Então, se você quer docência, tá perfeito. Mas se você quer atuar com pesquisa, se você quer entrar no mercado de trabalho, então a gente está trazendo essa abordagem diferenciada, realmente para que você entre no mestrado sabendo o que eu vou fazer, tá? E para que você consiga aproveitar as oportunidades que o mestrado traz. Então, eu, né, já me apresentei, então, eu terminei eu terminei a graduação e já fui aprovada no mestrado, tá? Porque desde que eu entrei na graduação, eu fui bolsista de iniciação científica, fui bolsista de extensão, e dentro da própria graduação, eu tive a oportunidade também de realizar vários projetos para programas, para instituições. Então, desde o quarto período que eu estou imersa no mundo dos projetos de pesquisa, eu trabalhei inclusive com empresas na elaboração de projetos, secretarias de educação, secretarias de saúde, e em janeiro eu obtive meu título de doutora em saúde pública. Então, eu vim do Maranhão, tá? De uma área completamente diferente, de uma outra universidade, sem conhecer absolutamente ninguém, para fazer o meu doutorado na Federal do Ceará. Então, muitos desses mitos que as pessoas acreditam, então, eu não gosto de quem diz que não vai dar certo. Então, nem meu pai sabia, eu vim fazer aqui a prova, conciliando 70 horas de trabalho semanais. Então, eu sei que não é fácil se preparar e trabalhar, porque eu tinha 3 empregos quando eu me preparei para o doutorado. Mas eu quis fazer no doutorado tudo certo, porque eu entrei no mestrado, não sabia qual era a diferença de mestrado, e depois eu paguei o preço de entrar no mestrado da forma errada, por oportunidades. Porque se hoje eu soubesse o que eu sei, eu com certeza não teria feito esse mestrado. Eu teria escolhido de forma mais assertiva. Mas ainda assim, o mestrado abriu muitas oportunidades, tanto para concursos públicos, tá? Porque eu já fui aprovada, nomeada, tá? Servidora pública, mais recente com a aprovação na EBSER, e que o mestrado, ele foi uma das pontuações desse título. E quando eu entrei no mestrado, foi que de fato eu acordei e identifiquei o que eu poderia conquistar com o mestrado. Então, aprovação em processos seletivos, especializações, então até a minha própria qualificação, a especialização foi gratuita. O meu primeiro emprego foi em razão do mestrado, professora universitária. Então, toda a minha carreira acadêmica e profissional foi construída a partir
do mestrado e a partir da inserção na pesquisa, e que realmente me deu a possibilidade de escolher, tá? Então, de recusar propostas. Então, eu tive essa oportunidade e é isso que eu quero despertar para vocês. E também aquele outro lado, né? De usar isso para a minha carreira enquanto servidora pública para aumentar uma remuneração. Então, eu já usei das várias oportunidades que o mestrado pode dar. Então, enquanto professora, enquanto servidora pública, na pontuação de títulos, na pontuação em processos seletivos e na ascensão de carreira, por quando eu assumi uma coordenação de núcleo de educação permanente, porque eu tinha mestrado. Eu era a única do hospital que tinha um mestrado. Incrível. Incrível no sentido de que é algo que é tão acessível e às vezes a gente negligencia, mas em muitas realidades é isso que acontece. Eu era a única pessoa em um hospital inteiro que tinha o mestrado e por isso assumi uma coordenação, que eu trabalhei por volta de 5 anos em razão disso. Então, a mentoria é para quem tem esse sonho de ser aprovado no mestrado e que, assim como eu, quando eu fui entrar no mestrado, não tinha coragem de perguntar para ninguém, porque a gente vê os professores, só sabe que tem um mestrado. E não, para ser professor tem que ter mestrado. Mas a gente, não sei vocês, mas eu nunca consegui perguntar, não tinha coragem de perguntar, e aí por isso eu entrei no mestrado sem nem saber qual era a linha de pesquisa do programa. Depois de já estava no meio do mestrado que eu fui descobrir. Porque eu só recebi o edital no WhatsApp, não abri nenhum programa. Então, quando eu trago essa questão da necessidade de você conhecer o programa, da leitura do edital, é porque os erros que eu cometi, que eu não quero que vocês repitam. Se sente perdido por não ter orientação, não sabe por onde começar, e é estruturado através de 5 pilares. Então, a validação desse método, então, eu faço parte de uma mentoria, e essa mentoria é sobre construção de método, tá? Então, eu estou sempre buscando, assim como, né, hoje eu sou mentora, eu faço parte de uma mentoria, inclusive a tutora de inglês, eu conheci dentro dessa mentoria, e as outras tutoras que acompanham os mentorados, elas são frutos da mentoria, porque elas são ex-alunas. Então, é um alinhamento interno de você descobrir e fortalecer o seu propósito. Eu não defendo de você entrar no mestrado sem saber para quê. Eu quero um mestrado. Sim, mas qual a intenção? O que você quer com isso? Então, de realmente você compreender qual é o seu propósito, porque isso vai refletir todo o seu desempenho dentro de um programa de mestrado. Planejamento, também não acredito que seja possível você se preparar para essas várias etapas sem ter um planejamento. Então, por isso que dentro da mentoria, a gente tem uma pessoa que vai acompanhar a implementação de cada uma dessas etapas do seu plano de ação. A conexão acadêmica, então, não é sobre o que eu quero, mas sobre um casamento de interesses, dos seus interesses com o programa, com o orientador, com o projeto de pesquisa, que você se reconheça no projeto de pesquisa, que você se vê ali pesquisando durante 2 anos. Documentação estratégica, então, não é sobre ter um currículo cheio, mas é sobre ter o currículo que realmente ele atende aquilo que é pedido, que causa uma boa impressão. Então, carta, memorial, que comunique realmente valor, seu propósito, os seus diferenciais. O currículo, tá? Então, que a gente valorize o percurso acadêmico, profissional, as experiências, e que vai ser de maneira direcionada de acordo com os requisitos exigidos no edital. E dentro da mentoria, ainda que, Lene, mas o meu edital não pontuou, mas a gente não está focando em uma seleção para mestrado, a gente está focando em uma carreira. E para uma carreira, seja ela acadêmica ou profissional, você precisa de um currículo. Então, independente se no seu edital, Lene, meu nem pede currículo, mas você vai precisar de um currículo no mestrado. Se você está entrando no mestrado, uma hora você vai ser solicitado para publicar. Então, dentro da mentoria, a gente já trabalha isso, para que você entre no mestrado preparado, porque a mentoria, ela prepara, não para uma seleção, mas ela prepara para o mestrado. E o funcionamento. Então, a gente começa. Então, Lene, fiz a inscrição na mentoria. O que eu faço agora? A gente vai se reunir. Eu vou me reunir com você, vou entender o seu perfil, para que a partir daí eu construa o seu plano de ação. Sou eu, tá? A gente não é outra pessoa, mas eu que vou analisar a sua trajetória, analisar o seu programa, e ou escolher com você o seu programa de acordo com o seu perfil. E todo um acompanhamento individualizado por mim e pela equipe. Então, a gente tem um grupo, mas tudo seu é individual. Seu plano de ação, seu plano de estudo, sua simulação. Então, tudo isso é individual. E a gente tem encontros semanais, tá? Então toda quinta-feira, às 7 horas, Lena, não posso participar. Mas também fica gravado, você tem até a oportunidade de baixar, tá? No aplicativo, para poder assistir depois.
Então, o nosso contato é direto, tá? Então, comigo e com as tutoras, e a gente trabalha a questão da leitura escrita, porque projeto de pesquisa e leitura escrita é para a vida acadêmica. Então, seja mestrado, doutorado, você nunca vai parar de escrever. Então, a gente está trabalhando isso. E aí, a tutoria, então, a cada 15 dias, porque a a tutoria de leitura escrita, aí vem a tutoria de currículo, a tutoria de inglês, então, realmente de trabalhar as habilidades acadêmicas. E aí, a gente tem a professora Amanda Sá, dentro da tutoria de inglês, que ela é uma professora com mais de 25 anos de carreira e que prepara candidatos para entrevistas em inglês. Ela tem uma carreira internacional e que a tutoria justamente trabalha a questão do inglês, da prova de proficiência, da leitura de artigos, mas também esse despertar, né, para a carreira. E aí a gente tem dois planos. A gente tem um plano trimestral e a gente tem um plano semestral, que a depender do seu momento, você pode escolher, certo? Então, aqui é uma breve apresentação da mentoria. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, que vocês podem ler. E aí, vocês tendo interesse de conhecer mais, vocês podem falar com a Karina, tá? Ou comigo, Karina, que é do suporte, para você entender como funciona e qual é o melhor, se vai ser o trimestral ou o semestral. Vocês têm dúvidas até aqui?